olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula bíblica, né? Mas antes, peço que você deixe seu likezinho aqui, toque o sininho e se inscreva no canal, tá bom? Vamos iniciar com a oração. Pai Santo que habita no céu, ó Senhor Yahvé, Criador de todas as coisas, abençoa o nosso estudo e as pessoas que estão estudando. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar agora um assunto muito importante. Eu queria falar sobre a suposta rotação da Terra, né? A Terra, eles dizem que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo e diz que a Terra está girando também em torno do Sol, né? Eu quero que vocês abram suas Bíblias aí, se você tiver, no livro de Salmos 104. No livro de Salmos 104, no verso 1. Vamos ver o que a Bíblia diz. Será que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo mesmo, como dizem por aí? Como dizem o sistema heliocêntrico? E também girando em torno do Sol, como eles dizem? Será que isso é verdade? Será que isso é bíblico? Porque se for bíblico, eu acredito. Agora, se não for bíblico, eu não posso acreditar, né? E nem você também. Então, aqui no livro de Salmos 104, verso 1 diz assim: Bendizei a Yahvé, ó minha alma, Yahvé, Deus meu, como és grande, vestido de esplendor e majestade, envolto em luz como um manto, estendendo os céus como tenda. Veja só, estendendo o céu como tenda, que já fala do firmamento, do domo, que é muito existente, né? Construindo sobre as águas tuas altas moradas. Olha só, construindo sobre as águas tuas altas moradas. Tomando as nuvens como teu carro, caminhando sobre as asas do vento, fazendo dos ventos teus mensageiros, as chamas de fogo teus ministros. Assentaste a terra sobre suas bases, inabalável para sempre, eternamente. Cobriste-a com o abismo, como um manto, e as águas se postaram por cima das montanhas. Então, olha só. A terra está sobre bases. Isso é o que a Bíblia está dizendo, tá? A terra está sobre bases, inabalável, para sempre, eternamente. Ou seja, ela está parada. Ela está fixada e ela tem bases, né? E outra coisa interessante aqui é o verso 6, diz assim: E as águas se postaram por cima das montanhas. Ou seja, está dizendo aqui que acima do firmamento tem águas, né? Essas águas a gente não pode chegar lá, porque a gente está protegido pela tenda que Deus criou, que é o domo, né? Então não tem como a gente saber como que é essas águas. Não tem como a gente saber também como que é lá, porque a Bíblia diz que tem, mas a gente não pode saber, não pode comprovar, porque a gente não pode ir lá, né? Mas aí é que tá. O sistema heliocêntrico diz que a gente é obrigado a acreditar que, por exemplo, eles dizem que a Terra, o sistema heliocêntrico diz que a Terra ela gira em torno do Sol numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Olha só, 107 mil quilômetros por hora ela gira em torno do Sol. É uma base de 30 quilômetros por segundo. Olha só. Só que isso não tem experimentos, não existe experimentos que provem isso, tá? E não se sabe como que eles calcularam isso. Aí é que tá, né? Eles dizem que ela está a 107 mil quilômetros por hora. Aí não tem cálculo, não tem experimento, não se sabe. Não se sabe como foi feito esse cálculo. É teoria, né?
E também ela está girando em torno do seu próprio eixo, está girando em torno do seu próprio eixo, numa velocidade de 1.666 km por hora, em torno do seu próprio eixo. Também não tem cálculo e não se sabe como que foi calculado isso. Mas a gente tem que acreditar, né? Como verdade absoluta, olha só. Não tem experimento, não tem cálculo, é apenas teorias. Nós temos que acreditar como verdade absoluta. Olha só. Sem contar também, e eles dão idade para o universo também, olha só. Eles dão idade para o universo. A idade que eles dão é de 13,8 bilhões de anos. Olha só. Que absurdo, né? Mas isso também não tem experimentos e não existe cálculos. É apenas teoria. E você tem que acreditar nisso aí como verdade absoluta. Senão você é um burro, você fugiu da escola, você é um idiota, você é um babaca, você é um palhaço, você é tudo que não presta, porque você não acredita nessas teorias absurdas, né? Teoria do Big Bang, teoria da evolução. Aí a gente mostra aquilo que é visível para eles, aquilo que pode ter experimentos, né? Aquilo que há experimento, aquilo que há provas. A gente mostra também na Bíblia para eles, aí eles dizem assim, não, eu não vou acreditar na Bíblia porque a Bíblia não é um livro de ciência. Tá, a Bíblia pode até não ser um livro de ciência, mas ela ajudaria muito na ciência se a ciência aceitasse a Bíblia. O problema é que a maioria são ateus, não acreditam na criação. É por isso que eles criaram essa tal de teoria da evolução, né? Que é apenas teoria. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, por exemplo, também, eles dizem que a Lua está numa distância da Terra de 384 mil quilômetros de distância da Terra. Olha só, a Lua está numa distância de 384 mil quilômetros da Terra. Mas também não existe experimentos que provem isso e não se sabe como que eles calcularam essa distância. Tá? E você é obrigado a acreditar nisso como verdade absoluta. Aí você olha, por exemplo, para o céu à noite e você vê visivelmente a Lua debaixo das nuvens. Ora, como você pode ver a Lua debaixo das nuvens, se ela está numa distância de 384 mil quilômetros de distância da Terra? Como que ela pode estar debaixo da nuvem? Isso é visível. Você pode ver isso aí a olho nu, livremente, sem precisar de telescópio nem binóculo. E você vê ela embaixo das nuvens. Ou seja, ela está mais perto do que a gente pensa. E ela é menor, muito menor do que é ensinado para nós. Né? E o Sol também, eles dizem que o Sol está numa distância de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. 150 milhões de quilômetros da Terra. Também não existem experimentos que provem isso, não se sabe como que eles calcularam essa distância. Mas eu e você é obrigado a crer como verdade absoluta. Senão a gente é um burro, a gente é um idiota, a gente fugiu da escola, a gente nem lê sabe direito, né? Mas não, meus queridos, eu não sou obrigado a crer nessas teorias absurdas, e nem você é obrigado a crer, porque nós estamos vivendo em um mundo onde a tecnologia está muito avançada. Hoje a gente pode fazer experimentos e podemos provar coisas que foi ensinado para nós e não tem cabimento algum. A gente pode provar o contrário através de experimentos, né? A gente foi ensinado de um jeito, mas a tecnologia está tão avançada, hoje a gente tem tanto equipamento em nossas mãos que a gente pode provar
E provamos tudo ao contrário, que não é bem assim como foi ensinado, né? E a Bíblia ensina que a terra está parada, a terra está imóvel, como eu li aqui para vocês. Vou ler de novo o verso 5 de Salmos 104, verso 5. Diz assim: assentaste a terra sobre suas bases. Ou seja, ela tem base. Ela tem base, né? Inabalável para sempre eternamente. Inabalável. Então ela está firme, né? Tem outras passagens que eu não vou ler e também diz a mesma coisa, que a terra está firme, parada, né? Outra coisa também, meus queridos e amados irmãos em Cristo, é que Albert Einstein, ele foi o maior físico da Terra, da história da Terra. E vocês podem até pesquisar, como eu pesquisei, e ele declara, Albert Einstein declara, maior físico da Terra. A Terra é parada e imóvel. Ela não se move. Ou seja, se o maior físico da face da Terra declarou que a Terra está parada, está parada. E mesmo que ele não tivesse declarado isso, a Bíblia comprova. Só de a Bíblia comprovar que a Terra está parada, é assim mesmo que é. Porque a Bíblia é verdadeira. Não adianta as pessoas querer desacreditar da Bíblia. Porque a Bíblia é verdade absoluta. Não adianta as pessoas pegar texto fora do contexto e querer distorcer o texto, fazer com que o texto diga coisas que o texto não está dizendo, porque isso não funciona, porque a Bíblia se interpreta por si própria. Vamos ler outro texto aqui, muito interessante também. Está em Jó 26, versículo 10. Jó 26, verso 10 diz assim: traçou um círculo sobre a superfície das águas, onde a luz confina com as trevas. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que Deus traçou um círculo sobre as águas. Ou seja, a Antártida. As bordas da Terra, né? Quando Deus traçou esse círculo sobre as águas, como está escrito aqui em Jó, sobre a superfície das águas, é óbvio que é a Antártida, que é todo o círculo em volta da Terra, né? As bordas. Não, não é nada além disso, a não ser esse círculo que ele traçou, né? Onde a luz se confina com as trevas, ou seja, tem limites, né? É limitado. Depois desse círculo aí que foi traçado, não dá mais para ir adiante. Aí tem o domo, né? É fechado. Ali a luz se confina com as trevas, né? Então, meus queridos, a Bíblia ela é tão maravilhosa, ela é tão clara, ela é tão fácil de compreender. E você olha, por exemplo, para o Sol, esse trajeto que o Sol faz e a Lua, né? Que é o mesmo trajeto, o Sol perseguindo a Lua. Esse trajeto, ele é visível, olho nu, ele é tão claro de ver, né? E o Sol é tão pequenininho, ele é tão pequeno, em comparação à Terra, né? A Terra é muito gigantesca, né? O Sol é tão pequenininho junto com a Lua, né? O Sol é um pouquinho maior que a Lua, tá? A Lua é um pouquinho só menor que o Sol, mas não é um tamanho absurdo, não. Ele é só um pouquinho maior que a Lua. E o Sol ele persegue a Lua nesse trajeto. E eles são tão pequenos que eles levam 24 horas para dar uma volta sobre toda a Terra, né? E isso é visível. Isso é visível, a olho nu. Você vê o Sol nascendo, ele não sobe de um horizonte, de uma terra bola. Ele vem vindo, né? Ele vem vindo, ele começa pequenininho e vai vindo, vai se aproximando, vai ficando grande. Quando ele está indo embora também ele vai diminuindo. A Lua também do mesmo jeito. Acontece que a gente não vê isso. A gente não vê a Lua dessa maneira com frequência, porque muitas vezes a gente olha a Lua que está saindo de cima da mão, de trás da montanha. Ela já nasceu há muito tempo, ela já está num tamanho muito próximo. Porque a gente não viu ela nascendo, ela vindo lá no comecinho do horizonte, pequenininha, não deu para ver.
Quando ela está saindo da montanha, a montanha atrapalhou o nosso campo de visão, né? E ela já está grande, já está bem próxima, né? Mas é visível também, se você estiver em alto mar, você pode ver isso daí a olho nu também, porque no mar não tem montanhas, é só águas, né? E é isso. Então, meus queridos, a gente não é obrigado a acreditar num sistema heliocêntrico, que não existe experimentos que comprove, não existe cálculos para tudo isso, né? Não existe experimento de que a Lua, não existe experimento nem cálculo de que a Lua está a 380 mil quilômetros de distância da Terra. Não existe experimento nem cálculo para calcular essa distância. É teoria, né? Também não existe cálculo nem experimento para calcular a distância de 150 milhões de quilômetros do Sol em relação à Terra. Não existem experimentos e nem cálculo para isso. Também não tem experimento nem cálculo para calcular essa idade do universo de 13,8 bilhões de anos de idade. Até a idade para o universo eles querem dar. Brincadeira, hein? E não existe cálculo da rotação da Terra em volta do seu próprio eixo e muito menos em volta do Sol. Nem cálculo, nem experimento. É apenas uma teoria. Sabe, queridos? Teoria é uma coisa que qualquer um pode criar. Por exemplo, eu vou criar uma teoria aqui agora. Eu vou criar um helicóptero que tem asas de mosca ou de abelha. E eles vão voar da mesma velocidade que esses insetos. É uma teoria. Eu não fiz isso aí ainda, é uma teoria. Agora eu sou obrigado a fazer vocês acreditar nisso como uma verdade absoluta? Se é uma teoria? Nunca, né? Nunca. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que Deus abençoe vocês, que Deus dê tudo de bom para vocês e para todas as suas famílias, tá? E até o próximo. Obrigado pelos comentários aí, tá? Muito obrigado, eu agradeço aí os canais que está me apoiando aí, que está comentando. Deixe mais comentário, eu quero saber sua opinião, tá? Sobre os assuntos que eu coloco aqui. E você pode sugerir um assunto para me colocar aqui, tá bom? Você pode sugerir um assunto, se surgir alguma dúvida na sua cabeça em relação à Bíblia, se eu puder ajudar você e colocar aqui no canal esse assunto, eu vou colocar, tá bom? Deixe o seu comentário embaixo também e sugira um assunto que você quer que eu coloque aqui, tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo. Tchau!